Olá, eu sou a Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Conecta Smart Cities e Mobility, e neste Conecta Talks vou conversar com Igor Calvé, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A ABDI, há 15 anos, atua na promoção da transformação digital do setor produtivo por meio da difusão e do apoio à implementação de tecnologias inovadoras e de novos modelos de negócios. A agência é ligada ao Ministério da Economia e desempenha papel fundamental na relação entre governos e empresas, com o objetivo de viabilizar a execução de políticas públicas voltadas ao aumento da produtividade e da competitividade da economia brasileira. Ou seja, a BDI trabalha com a criação de laboratórios vivos de demonstração e testes de tecnologias para cidades inteligentes. Bom dia, Igor, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite. Tudo bem, Paula? É um prazer para nós da BDI estar aqui com você no Conecta Talks. Queria agradecer especialmente a você e a Necta por esse convite. Obrigada a você pela participação. E a gente vai falar um pouquinho sobre como a Agência de Inovação do Governo Federal vem atuando e destacar alguns projetos de vocês, né? Como o recente lançamento da Vila A, resultado de uma parceria entre a BDI e o Parque Tecnológico Itaipu, e a Prefeitura do Foz do Iguaçu, além da participação da BDI nessa edição do Conecta Smart Cities e Mobility Digital Experience, que acontece nessa terça, quarta e quinta, entre 8 e 10 de setembro. E para a gente começar nossa conversa, Igor, 15 anos de atuação da BDI em cidades inteligentes. Quer contar um pouquinho como foram esses anos todos de trabalho de vocês nessa construção? Claro, Paula. A agência, como você bem falou, está, por assim dizer, debutando, fazendo seus 15 anos agora. Portanto, é uma agência ainda muito nova. A despeito de ser muito nova e eu estar há um ano apenas na agência, eu tenho acompanhado a agência já há alguns anos, porque as minhas experiências anteriores também eram relacionadas à nossa indústria, ao desenvolvimento produtivo, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a agência. Durante esses 15 anos, a agência vem se consolidando como uma instituição que faz a ponte, que liga o setor produtivo brasileiro com as políticas públicas do governo federal. E logo no início, a agência cuidava especialmente do monitoramento das grandes políticas industriais que o Brasil tinha no início dos anos 2000. Como são exemplo, a PDP, a Política de Desenvolvimento Produtivo, tem uma política chamada PITSE, né, que é a Política de Inovação Tecnológica de Comércio Exterior, depois teve o Plano Brasil Maior, sucessivamente, e depois de 2016 a agência começou a se envolver muito com o tema da inovação. E ao buscar inovação, a agência buscou as startups, né? Conectar as startups, que é um novo mundo da inovação, né? Nos últimos 10, 15 anos, talvez, e conectando essas pequenas empresas de base tecnológica com as grandes empresas, fez também um belo trabalho. Há aproximadamente um ano, nós, por uma orientação, inclusive, do conselho da agência, mudamos um pouco a orientação estratégica e começamos a falar sobre a transformação digital. A transformação digital, tanto nas cidades, que eu acho que é o maior foco da nossa conversa hoje, quanto no próprio setor produtivo. Então, hoje, Paula, nós temos uma missão muito clara: ajudar no aumento de maturidade digital das empresas brasileiras, do mercado de tecnologia brasileiro. Muito importante essa atuação de vocês, né, levando em consideração que a inovação e a tecnologia hoje são transformadoras e, de fato, podem fazer bastante diferença nas cidades. E falando um pouquinho aqui dos projetos de vocês, eu queria que você contasse um pouco para a gente do recente lançamento do Vila A em Foz do Iguaçu e qual é a importância desse tipo de iniciativa para as cidades do país no contexto dos Smart Cities, Igor. Bom, o projeto da Vila A é um projeto com o qual eu tenho lidado há alguns meses e um projeto que eu tenho muito carinho. E a razão deste carinho é porque nós, em conjunto com o Parque Tecnológico de Itaipu, que é o nosso parceiro na execução, e com a própria usina de Itaipu, nós já temos há algum tempo um laboratório vivo, né, de demonstração de tecnologias para cidades inteligentes.
E quando nós pensamos nesse laboratório, nós pensávamos que esse laboratório precisava ser um instrumento para que as empresas brasileiras, ou mesmo as estrangeiras, pudessem, nesse laboratório, desenvolver, testar as suas tecnologias e que, em algum momento, elas pudessem servir para as cidades, né, para a conectividade das cidades, para a conexão das cidades entre os serviços múltiplos das cidades. E o Vilar é nesse contexto. O Vilar é um resultado de um projeto que começou há mais de um ano, ou talvez um ano e meio atrás, que foi a inauguração do nosso laboratório no Parque Tecnológico Itaipu. A Vilar é a concretização de várias tecnologias testadas, demonstradas nesse laboratório. A Vilar vai ser o primeiro laboratório vivo em ambiente urbano público no país. É um bairro inteiramente conectado. Várias soluções tecnológicas já testadas no nosso laboratório poderão ser usufruídas pela população e testadas, né, por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, nós estamos ali, é um projeto muito ambicioso e que eu encontrei um apoio muito forte, Paula, um apoio bastante forte da usina de Itaipu, do Parque Tecnológico de Itaipu e também da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Nós estamos aqui, mais do que a simbologia na própria cidade, o que nós estamos pretendendo com esse projeto é que essa experiência ela possa se alastrar. É uma experiência que não pode ficar só em Foz do Iguaçu, pelo contrário, é uma experiência que outras cidades precisam se conectar com o que está acontecendo, o que acontecerá em Foz do Iguaçu, e replicar. O objetivo do meu trabalho não é simplesmente colocar 1, 2, 3 ou 4 tecnologias numa cidade, integrá-las. O objetivo do meu trabalho é que isso possa ser visto e replicado por vários e vários municípios brasileiros. Temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Por que apenas um pode ter um bairro inteligente? Por que nós não podemos ter uma cidade inteira inteligente? Por que o mercado de tecnologia não pode servir também ao público, aos cidadãos, aos munícipes? Essa é a pergunta que nós nos fazemos. E o nosso trabalho é criar as condições. No primeiro momento, tendo uma vitrine. E num segundo momento, expandindo, levando prefeitos, levando gestores públicos, fazendo parcerias público-privadas depois, facilitando esse movimento em prol da replicação desse modelo de cidades inteligentes. Muito bacana, Igor. Eu já quero te convidar para a gente detalhar mais esse projeto, porque um dos nossos objetivos, o Conecta Smart Cities tem como objetivo compartilhar bons projetos e bons modelos para que outros municípios possam replicar. Então, nesse sentido, faz bastante... Para a gente é bem importante ter esse detalhamento para depois contar aí para outras prefeituras e a gente conseguir replicar, porque você tem toda a razão, a gente tem que ter mais municípios com essa proposta. Mas aí, continuando aqui na nossa pauta, vocês vão estar mais uma vez presentes no Connected Smart Cities Mobility, né? Inclusive, nessa edição, vocês vão trazer uma agenda estratégica com uma novidade na pauta de cidades conectadas, onde a gente vai abordar o Fronteira Tech, que é um sistema inteligente de monitoramento de fronteira que vocês implementaram. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que esse tema está sendo conduzido aí dentro da BDI e o que você pode adiantar, já considerando a sua participação no evento com essa pauta. Ora, novamente, Fronteira Tech também é uma derivada do nosso laboratório. Eu costumo repisar nesse assunto porque é importante para nós que não seja apenas um amontoado de tecnologias, é preciso testar, porque a importância disso, Paula, é que nós pretendemos também diminuir o risco dos investimentos para os municípios. Se a gente tem algo testado nesse laboratório, é muito melhor para o município depois, quando for fazer um processo de compra, quando ele for querer alguma coisa, saber que aquilo de fato funcionou. O Fronteira Tech, assim como a Vila A, também é um caso de replicação. Nós iniciamos o Fronteira Tech há mais ou menos um ano, aliás, no dia 16 de dezembro de 2019, e lá, o nosso objetivo, numa parceria com a Receita Federal do Brasil, era a aplicação de tecnologias inteligentes para melhorar as condições, né, do fluxo aduaneiro, né. O primeiro case que nós fizemos disso, né, do Fronteira Tech, foi lá na Ponte da Amizade. Coincidentemente, ali também na região de Foz do Iguaçu, na divisa entre o Brasil e o Paraguai. Aquela fronteira, Paula,
ela corresponde hoje ali a um fluxo de pessoas de mais ou menos 100 mil pessoas por meio de uma ponte. Ali passam mercadorias, ali passam, infelizmente, drogas, ali passam, infelizmente, também carros roubados, ali passam, infelizmente, também contrabando de todo tipo. E a nossa ideia era responder a seguinte pergunta: como que as tecnologias podem auxiliar no controle aduaneiro? Será que nós teríamos um ganho de eficiência do Estado brasileiro e, consequentemente, da qualidade de vida das pessoas da região, se nós conseguíssemos implementar algo com uma conectividade que integrasse tecnologias ali na ponte? E assim nós fizemos o projeto. Apenas para exemplificar, Paula, hoje nós temos ali 70 câmeras LPR que fazem, através de softwares sofisticadíssimos, reconhecimento facial. Além do reconhecimento facial, nós temos reconhecimento de placas de veículos. Placas de veículos, importante dizer, reconhecem placas do veículo paraguaio, argentino, brasileiro e placa Mercosul. Nós temos ali também luminárias inteligentes, né, que além de iluminar, né, que é a principal função de uma luminária, conseguem rotear internet, são luminárias com sensores de tiro, ou seja, nós estamos, na verdade, né, e esse projeto já tem os seus primeiros resultados, colocando um pupurri de tecnologias na ponte, aliás, já estão efetivas, que conversam entre elas. Tudo isso canalizado para uma central de controle e comando, um CCO. Então, quando algum veículo suspeito passa pela ponte, uma pessoa cujo reconhecimento facial foi feito e é procurado pela polícia, essa informação vai para o central de controle e comando, e pode ser acionado, as autoridades de segurança podem ser acionadas. Com o resultado desse projeto, o que nós fizemos com 70 câmeras, por exemplo, de alta definição, as câmeras LPR lá na ponte, basicamente nós ajudamos o Estado em 3 coisas. Primeiro, que nós colocamos 70 servidores, né, que não dormem, por assim dizer, porque a tecnologia não precisa dormir, né, nem precisa tirar folga, não tem final de semana. 70 servidores em tempo integral ali fazendo o monitoramento da ponte. O fluxo de pessoas agora é monitorado, as autoridades de segurança podem agora saber. A entrada, né, de armas, né, de contrabando tende a diminuir. Nós ainda não temos os dados fechados do primeiro semestre, exatamente pelo fato que nós tivemos a pandemia e a fronteira foi fechada, tá? Mas eu estive algumas semanas em Foz do Iguaçu para acompanhar, e já temos outros órgãos de governo, inclusive, querendo se aproximar dessa experiência. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência, além da Receita Federal, todos estão olhando para essa experiência como uma experiência que pode trazer para suas instituições, cada uma com a sua competência, dados adicionais, evidências adicionais, melhorar a sua atuação e sua eficiência. A população de Foz do Iguaçu agradece, eu diria, porque, aliás, nós tivemos um apoio também da prefeitura ao fazer isso, porque são menos drogas entrando, são menos tráfico de mercadorias ilícitas entrando, são menos pessoas procuradas entrando. Com tudo isso, quem pode se beneficiar, obviamente que, falando mais no lato sensu, a população brasileira, mas no local, a população de Foz do Iguaçu. E aí a gente consegue, obviamente, atingir o nosso objetivo, que é, por meio de tecnologia demonstrável nas cidades, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não sei se me alonguei muito ao responder para você sobre o Fronteira Tech lá. Está ótimo. Segunda iniciativa já começando o Fronteira também. E assim que essa pandemia acabar, eu quero te convidar para você apresentar os resultados, né? Porque, como você disse, não deu para medir, porque a gente teve essa questão aí que as fronteiras foram fechadas, então você não teve o mesmo fluxo. Mas assim que voltar ao normal, eu quero trazer esses números, porque é bem importante a gente mostrar o quanto a tecnologia de fato pode impactar, e aí você já trazendo a prática, né, Ingrid? Isso é muito bacana. Quer dizer, você fez o laboratório, testou isso, em teoria, como é que vai funcionar, e aí você já tem agora projetos que estão rodando, e para a gente isso é bem importante a gente mostrar os resultados desse tipo de projeto. E aí, então, vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente falou bastante de
dessas tecnologias, eu quero falar um pouquinho sobre mobilidade, porque eu sei que vocês também trabalham bastante nesse tema, né? E vocês vão apresentar isso no evento também. Você pode falar um pouco sobre essa colaboração entre o público e o privado para melhorar a mobilidade urbana e o que vocês estão fazendo com esse tema? Sim, claro. Mobilidade é um assunto com o qual eu lido já há alguns anos. É uma das minhas, eu não vou dizer paixões, né, para não gerar um viés nas minhas ações na BDI, mas é um xodó para mim, é o tema mobilidade. Hoje no mundo, Paula, eu posso, sem medo de errar, te dizer que nós temos três grandes tendências na área de mobilidade. A primeira tendência é o avanço sistemático, muito profundo da autonomia veicular. São os ditos veículos autônomos. São aqueles veículos que não precisarão de nós condutores, né? E a tendência, inclusive, é que esse fato mude basicamente vários modelos de negócio ao redor do mundo. É o uso intensivo de tecnologia, tá? Para condução urbana, né? E também rural, tá? A outra grande tendência no mundo é a nova forma de propulsão. Não é nem a nova forma de propulsão, são novas formas de propulsão dos veículos. Hoje os veículos a sua propulsão é geralmente dada por queima de um combustível fóssil, né? Nós temos hoje algumas outras possibilidades, como o veículo elétrico, também temos a possibilidade de células de hidrogênio, e tantas outras possibilidades que começam a surgir. A terceira grande tendência é o compartilhamento veicular, que, inclusive, em virtude também da pandemia, deu uma arrefecida, né? Porque nós não podemos compartilhar tantas coisas mais. Mas são três grandes tendências. A BDI, e eu explico a minha digressão, está amparada em 2 projetos, né? Também derivados do nosso laboratório, né? Eu sinto ser repetitivo, mas é que eu acho muito importante as coisas serem testadas e demonstradas. Atuando em 2 dessas frentes de tendências, tanto na mobilidade elétrica, quanto no compartilhamento veicular. Então, veja, de 3 grandes tendências do mundo, nós estamos testando com os nossos projetos 2 tendências, o compartilhamento e a mobilidade elétrica, que é uma forma de propulsão. O que nós fizemos, né, agora já estamos na segunda replicação, aliás, na primeira replicação, tivemos um case no governo do Distrito Federal, num projeto chamado VEM-DF, e agora, nessa semana agora que passou, nós tivemos a primeira replicação, que nós chamamos de VEM-Paraná, que basicamente é um projeto em que a BDI apoia a compra, por meio da compra, né, comodato de veículos elétricos para o estado ou para um município. E também com a colocação, né, de eletropostos nessas cidades para carregamento dos veículos. E usamos esses veículos para serem compartilhados por funcionários públicos desses municípios ou dos estados. Mas não apenas isso. O que nós queremos ali é mostrar que essa tecnologia, né, ou que essas tendências na mobilidade, elas podem, por exemplo, ter um efeito em sustentabilidade. Explico. Há um ano atrás, nós lançamos o projeto piloto no governo do Distrito Federal. Menos de um ano depois, e com pandemia, eu tenho a grata satisfação, Paula, de dizer que com 16 veículos elétricos em Brasília, nós tivemos 3 toneladas de CO2 evitado. Significa dizer que nós deixamos, com esses 16 veículos e com 16 veículos retirados da frota, de emitir 3 toneladas de gás carbônico para a atmosfera. Se nós não tivéssemos feito o projeto e monitorado esse resultado, que é um primeiro resultado, nós não teríamos como dizer, por exemplo, que a mobilidade elétrica é algo bom para o meio ambiente. E hoje nós temos condições de dizer com isso, apenas com 16 veículos. Outro dado importante é que nós conseguimos monitorar esses veículos, né, no trânsito de um lugar para outro. Então, nós sabemos como é que os funcionários públicos se locomovem. A gente sabe, por exemplo, de qual secretaria para qual secretaria é o maior fluxo ali, né, de funcionários públicos, como é que eles transitam entre as secretarias. Nós conseguimos saber, também em tempo real, onde cada um desses veículos está.
nós conseguimos saber qual é o nível de bateria de cada um desses veículos. Ou seja, nós embarcamos tecnologia dentro desses veículos, também uma parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu, e conseguimos mensurar vários indicadores importantes, inclusive para políticas públicas. E aí você me pergunta, olha, isso é um projeto de mobilidade importante, por quê? Porque nós podemos, inclusive, dizer para os estados, olha, é importante você ter veículos elétricos na sua frota por uma questão ambiental, mas também por uma questão de que cada veículo elétrico compartilhado que você coloca, você tira tantos da rua. Esse é um dado que nós estamos buscando. Tá? Além disso, nós conseguimos dizer, por exemplo, que o custo de manutenção de um veículo elétrico é menor do que o custo de manutenção de um veículo a combustão. Isso também é importante, porque a gente está tratando aqui não só de meio ambiente, como a gente está tratando também de gasto público. Então, veja, a tecnologia tem, e a tecnologia monitorada, obviamente, né? Tem várias possibilidades de resultados para nós. E a BDI está com esse papel, Paula, que é o papel exatamente de fazer essas testagens, de colocar na rua, em ambiente urbano, depois de testadas, e apresentar. Nós faremos muito proximamente, agora, apresentaremos um relatório para o Ministério da Economia com os primeiro ano do projeto no Distrito Federal. E logo, proximamente também, com os primeiros resultados do projeto em Curitiba. E a razão disso nós vamos pautar os gestores públicos. Olha, se você quer falar de mobilidade, vamos falar de mobilidade com evidências. Para construir uma política de mobilidade para o país, urbana, seja ônibus, seja veículo, nós já temos as primeiras evidências. Entregar isso para o gestor, tá? Para fazer melhores políticas públicas. E a gente conseguir, finalmente, e esse é o meu desejo como presidente da agência, influir decisivamente e com evidências em boas políticas públicas e políticas públicas que envolvam tecnologia em cidades inteligentes. O último dado que eu vou trazer sobre esse projeto de mobilidade, que eu acho bastante importante, é que lá no governo, o governo do estado do Paraná está usando hoje os veículos exatamente por conta do distanciamento social, de não poder ter compartilhamento pela arrefecida desse processo, está usando hoje na Secretaria de Saúde. Então, também os veículos hoje estão sendo usados para combate à Covid, de certa forma. Especificamente a Secretaria de Saúde está atuando. Então, é um braço, além de tecnológico, também social nesse momento. Isso é importante para a população do estado do Paraná. E mais do que isso, a partir desses testes, dos dados que nós geraremos, o governo já tem um compromisso de, na próxima licitação, que provavelmente vai ser de mais de 100 veículos no governo do estado do Paraná, fazer uma licitação de veículos elétricos. Veja, que nós temos, então, aqui, movimentando não apenas a mudança de mentalidade do gestor público, movimentamos também o mercado de tecnologia. Isso é bastante importante, eu acho que é um projeto que precisa ser visto, precisa ser acompanhado de maneira muito transparente por todos. Interessante como ele dialoga bastante com a BDI mesmo, né? Porque, além das questões que você colocou, ele tem um impacto na competitividade e na produtividade, né? Porque na medida que você consegue reduzir os custos, na medida que você consegue monitorar, é muito bacana. A gente vai estar junto com vocês aí em breve, a gente vai lançar o Plano Nacional de Mobilidade Elétrica com cooperação alemã, né, nos próximos meses aí. Eu sei que vocês estão meio envolvidos nesse projeto também, e é um assunto que dentro do Connected Smart Cities a gente também aborda bastante, é um assunto que a gente gosta bastante, que é o de mobilidade. E a mobilidade elétrica, com certeza, vai fazer bastante diferença aí nos próximos anos. E para a gente finalizar a nossa conversa, Igor, eu queria saber, na sua opinião, como deve ser construída uma cidade inteligente? Né? E quais são as políticas que você considera como fundamentais para essa construção? O que a gente precisa no nosso país para avançar nessa pauta? E quais são as suas expectativas aí no contexto da BDI e também ampliado para o nosso país, no médio e longo prazo, considerando todo o cenário que a gente vive, inclusive da Covid-19? Paula, é uma pergunta bastante ampla, primeira coisa, mas eu acho que eu vou me esforçar para tentar ser sucinto e responder de forma assertiva. Não é simples fazer um processo de cidade inteligente, né? E por várias razões. Eu vou dar apenas duas razões para você. Primeiro, nós, no Brasil,
não sem razão, eu preciso também afirmar isso, nos acostumamos com processos de compras públicas bastante cartesianos, por assim dizer, muito pautados no controle, né? E quando nós falamos de cidades inteligentes e compras públicas, nós precisamos de certa flexibilidade, porque nem sempre é o preço que vai determinar certas coisas. Às vezes, o preço maior, ele, num processo licitatório, ele significa, inclusive, mais, como eu falei dos veículos elétricos no estado do Paraná, ele significa uma contribuição para o meio ambiente maior, e é por isso que eu estou trabalhando para mostrar esses dados, ele significa um bem-estar maior. Então, nós temos amarras para compras públicas ainda muito grandes no país. Talvez, né, o modelo de compras públicas que nós temos hoje não seja o melhor modelo para nós termos uma cidade inteligente. Mas, a despeito disso, nós temos também a possibilidade de fazer parcerias público-privadas, talvez concessões que eventualmente levem em consideração essa questão das tecnologias, das smart cities, ou ainda, né, trabalhar com consórcios públicos para, num pool de cidades, conseguirmos fazer isso. Veja, eu dei um problema, mas tem outras soluções, tem outros arranjos possíveis a despeito desse problema. Um outro grande gargalo, e eu não vou cansar de falar sobre isso, sobretudo porque eu acho que nesse fórum aqui do Conecta Talks é importante, é que nós precisamos, o mais rápido possível, ter o leilão de 5G, porque cidades inteligentes, sem conectividade, é uma quimera distante. Quimera, por definição, já é distante, é algo no futuro que a gente não consegue saber, mas sem conectividade é impossível, Paulo. Então, o 5G como tecnologia, né, ele é importante porque viabilizará, inclusive, essa tendência que eu falei para você dos veículos autônomos. Viabilizará muita coisa no campo, viabilizará muita coisa nas cidades e dentro das fábricas. Então, o 5G é algo importante. E eu falo isso porque, se por um lado nós temos um regulamento de compras, né, que não favorece, por outro lado nós precisamos ter infraestrutura tecnológica para isso, infraestrutura de conectividade. São dois gargalos, um legal e outro de infraestrutura, que são a base para nós falarmos de cidades inteligentes. Esse é o meu ponto de vista, tá? Mas, para não falar só de gargalos e de coisas, desafios grandes que nós temos pela frente, eu mencionaria que eu vejo hoje, não estou mais, já estive no governo federal, no executivo, mas eu vejo hoje um esforço para que uma carta, né, que já foi colocada em consulta pública, Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, um esforço conjunto para de coordenação entre vários ministérios, né, entre instituições de fomento, não só de fomento, mas também de financiamento, crédito importante para as cidades, para isso, saia. Hoje eu vejo um clima, talvez uma prontidão do governo federal para que essas coisas aconteçam. E para mim o que está ficando muito claro é que os próprios gestores públicos já entenderam que o futuro se aproxima e que a linguagem precisa ser modificada. Recentemente eu tive a oportunidade, Paula, de comentar que eu vejo duas coisas acontecendo no país. Nós temos, graças a Deus, conseguimos aprovar, eu digo conseguimos como país, não eu especificamente, né, o Marco Legal do Saneamento. Agora nós estamos numa discussão da nova lei do gás. Saneamento é excessivamente importante, mas é uma agenda do século XIX, né? Não, talvez hoje no mundo, talvez o Brasil e talvez os países de menor desenvolvimento relativo, menor que o Brasil, inclusive, o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, mas um país de renda média, discuta saneamento ainda. Né? Países ricos, né, em geral, não discutem mais de saneamento, porque é uma agenda do século XIX. Nós temos uma agenda do século XX, que talvez seja a agenda do gás, né, estou apenas exemplificando. E a gente tem a agenda do século XXI, que é das cidades inteligentes. Tudo isso no Brasil precisa ser tocado, desenvolvido e implementado ao mesmo tempo. É a agenda do século XIX, do século XX e do século XXI. Afortunadamente, eu estou na agenda do século XXI, das cidades inteligentes. Né? E eu digo afortunadamente porque sempre que trabalho com as agendas do século XIX e XX, parece que é muito difícil sair. E eu não quero que a minha agenda do século XX, eu quero que a agenda do século XXI seja posta em prática no século XXI, não no século XXII, né? Porque nós estaríamos atrasados. E eu estou trabalhando para isso. Agora, eu falo isso por quê? Porque o movimento que nós temos hoje
seja da alteração regulatória, seja da infraestrutura tecnológica, há uma certa convergência, pelo menos do ponto de vista do executivo, que é o poder executivo, né, de fazer as coisas andarem ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que sai gás, que sai saneamento, sai cidades inteligentes também. Ninguém está deixando para trás algo de tamanha importância como as cidades inteligentes. E eu vejo que nós temos ainda, apesar dessa vontade do executivo, nós temos que trabalhar ainda na coordenação de algumas coisas, né? Primeiro, coordenação política está dada, mas é preciso que, por exemplo, os bancos de fomento se alinhem a essa política. Eu digo os bancos de fomento porque isso é uma iniciativa que precisa de financiamento, os municípios precisam se financiar para isso. Os municípios não precisam se financiar tão somente para saneamento, precisam também, mas também para cidades inteligentes. Por isso que eu fiz a menção que a gente precisa dar com as 3 agendas ao mesmo tempo, século XIX, XX e XXI. E aí, instituições como o BNDES, por exemplo, ou mesmo a Caixa Econômica Federal, que tem uma proximidade com os municípios, né, que são instituições de fomento, de desenvolvimento e financiamento, precisam acoplar-se nessa agenda das cidades inteligentes o mais rápido possível, para que essa concertação dê certo. Não sei se eu me fiz entender, Paula, né? Às vezes eu fiz uma digressão grande demais, mas é mais ou menos isso que eu estou imaginando, né? E a BDI vai ter um papel que é o de tornar realidade esses processos, né, muito específicos, né, de demonstração, de capilaridade, de replicação desses modelos. No que depender de nós, nós vamos fazer laboratórios vivos em ambiente urbano por todo o país. Porque isso, aliás, é uma recomendação da OCDE. Muito bacana a sua fala. Você perguntou se você foi enfim, se você falou demais sobre o assunto. E eu tenho o privilégio de conversar com muita gente, né? Porque o nosso projeto é 360. E eu adorei a sua visão de desenvolvimento, né? Porque a gente sabe, a gente faz os indicadores do Ranking Connected Smart Cities, a gente sempre diz que as cidades brasileiras têm ali a primeira, a segunda, a terceira colocada, ainda estão muito distantes de se conseguir chegar aí no patamar das cidades internacionais, exatamente porque a gente ainda tem a pauta do século XIX, né? A gente não discute em cidades mais desenvolvidas a questão do saneamento, porque ela já está equacionada e aqui ainda é uma pauta. Mas eu achei muito bacana você ter colocado com esse olhar super apreciativo as 3 agendas, né? Porque a gente não pode andar com uma e atrasar totalmente na outra, que é o caso, por exemplo, que a gente entrar com 5G, para a gente não novamente ficar tão atrás nas agendas aí de implementação de tecnologias que vão fazer a gente chegar nesse patamar de cidades inteligentes. A BDI participa esse ano do Connected Smart Cities, que também é 100% digital, né? A gente teve que se adaptar a esta nova, essa pandemia, né? Essa questão aí que nos foi dada. E vocês vão estar lá também com a gente. Quero agradecer, Igor, pela participação no Connected Smart Cities e Mobility esse ano. Vocês têm pautas que estão muito alinhadas com a nossa proposta também. Quero contar aí com a participação e o apoio de vocês por mais edições e com mais conteúdos para a gente conseguir chegar a esse objetivo aí que você falou aí durante as suas respostas, que é a gente conseguir realmente implementar políticas públicas que ajudem os municípios a se desenvolver. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Um bom dia aí para você. Espero você lá no Connected Smart Cities e Mobility Digital. Estaremos virtualmente juntos, então. Estaremos virtualmente juntos, tá bom. Obrigada. Muito obrigado a você, Paula, Necta, e é um prazer para mim, de fato, estar aqui no Conecta Talks, conversando um pouco sobre um assunto tão desafiador para nós, como profissionais, e para o país. Um grande abraço. Com certeza. Tchau, tchau. Até logo.